Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula então de motores. Nessa aula eu quero exibir primeiro aqui uns motores que eu tenho, né? Então eu quero que vocês conheçam quais são esses tipos de motores para a gente poder continuar e entender nos nossos projetos futuros como que cada motor vai operar, como que cada motor vai trabalhar. Então, olhando para essa outra câmera que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos três motores aqui. Um motor DC normal, que é esse motor amarelo. Um motor azulzinho, que a gente chama ele de servomotor, ok? Ele é o servomotor, micro servomotor, porque ele é bem petitico. Nós temos outros servomotores um pouco maiores, usados em aeromodelismo e tudo mais. E esse outro motor aqui é o motor de passo. Então, quais são as diferenças entre eles? Esse motor aqui é o motor DC. No fundo, o que nós temos aqui são duas peças montadas em conjunto. O motor em si é apenas essa parte prateada aqui de baixo, ok? Esse motor ele está acoplado a uma caixa de redução. Por que a gente precisa dessa caixa de redução? No fundo, o motor ele gira muito rápido e ele tem pouca força quando ele gira muito rápido num motor pequeno como esse. Então, acoplado a ele, a gente coloca uma série de engrenagens aqui dentro que vai fazer com que aquele giro fique um giro mais devagar e ganhe força com isso, ok? Então é uma caixa de redução porque ela reduz a quantidade de giros que o motor vai estar fazendo ali. Ele vai continuar fazendo aquela quantidade de giros alta, mas como tem uma sequência de engrenagens aqui, esse giro desse eixo, que é o que vai para nosso robô, para o nosso carrinho, para a nossa aplicação, ele vai girar mais devagar e com mais força, ok? Importante notar aqui o seguinte, a polaridade do motor ela não existe. Então, quando eu aplico positivo aqui e negativo aqui, ele vai girar num sentido. Se eu inverter a polaridade, ele gira no outro sentido. Perfeito? Ok. O servomotor. O servomotor, ele basicamente é como se fosse um motor desse aqui dentro, né? Aqui é possível ver algumas engrenagens, né, dentro dele, né? E ele tem um circuitinho aqui dentro que vai fazer o controle de posicionamento do servo. Por quê? Porque ele opera basicamente 180 graus. Então ele vem daqui e depois ele vai até aqui. Vocês viram? Então eles foram e voltou 180 graus nessa posição. Esse plásticozinho aqui eu consigo remover, colocar onde eu precisar. Ele tem três fios. Dois fios são de alimentação, positivo e negativo, e um fio é o fio de sinal. Esse fio de sinal vai mandar para o circuito qual a posição que eu quero que ele fique, e ele fica ali parado naquela posição. Ele tem um circuitinho que interpreta esse dado e ele vai executar para qual posição. Ah, eu quero que fique 90 graus. Ele vai lá e fica 90 graus. Ah, eu quero que fique 110. Ele vai lá e fica 110. E é assim que ele funciona. Ele é muito utilizado em aeromodelismo, né? Quando eu preciso os comandos do avião sejam bem precisos, ele vai trabalhar muito bem para isso. Esse outro motor é o motor de passo. O motor de passo é um outro motor também que é de precisão. Por quê? Porque ele tem várias bobinas aqui dentro que vão ajudar a posicionar o eixo de ângulo em ângulo. Ou seja, eu tenho uma sequência de códigos que eu vou mandar através dos fios. Reparem que ele tem bastante fios, né? São 6 fios aqui no caso. 2 fios são terra, são os dois pretos, e os outros 4 são os fios que eu vou alimentar as bobinas do motor em forma de código. Ou seja, cada vez que eu vou mandando um código, ele vai girando um passo e um passo. Aí eu vou passando o código entre as bobinas e aí ele vai continuando girando cada passo. Então eu que controlo a velocidade deles pela velocidade com que eu troco os códigos aqui nas bobinas. Ok? E ele tem um passo pré-definido. No caso desse motor aqui, é um ângulo de 7,5 graus. Ou seja, cada código, troca de código das bobinas, eu vou andar 7,5 graus. Ele é um motor de 12 volts e ele, basicamente, nós temos esse tipo de motor de vários tamanhos e várias correntes de consumo, ou seja, ele vai ter uma força maior ou menor dependendo da aplicação que você precise. Beleza, gente?
E para quase todos eles, o que nós vamos precisar desse circuito. Esse circuito é um circuito de driver, né? Então, nós sabemos que o Arduino possui uma saída de corrente muito baixa. Não é suficiente para alimentar, né, esses dois motores aqui, pelo menos, não dá. O servomotor o Arduino consegue, porque ele manda só o sinal e a corrente dele vem direto dos 5 volts da alimentação do Arduino, não vem do pino de saída. Mas os outros motores a gente precisa de um driver como esse. Então, nós vamos ver agora no Tinkercad como que a gente monta um circuito utilizando um driver que utiliza o L293. Nós vamos mandar um sinal para ele, liga o motor, ele vai pegar a alimentação externa e vai mandar para o motor aquela alimentação externa. Ele não manda o sinal que vem do Arduino propriamente dito. Ok, pessoal? Esse L293 ele tem capacidade para 2 motores, né? Então eu vou conectar esses 2 fios aqui e ele consegue inverter a polaridade do motor. Eu posso girar tanto de um lado quanto para o outro. Então, gente, aqui no Tinkercad, para a gente conseguir simular eles, vamos usar o circuito que nós vimos na aula 6 do Sonar. Eu venho aqui na engrenagemzinha e faço um duplicar. Ele já vai abrir no circuito duplicado para mim e eu posso editá-lo normalmente. Ok, vamos editar o nome dele aqui. Então, aula 7, eu vou chamar de motores. Então, eu vou pesquisar aqui dentro do básico, motor. Ok? Então, nós temos aqui um motor igualzinho àquele que a gente acabou de ver aqui ao meu lado. Deixo ele aqui desse lado. E agora aqui, eu coloco todos. Aí eu vou procurar o protoboard, né? A placa de protoboard aqui, placa de ensaio. Vou pegar essa petitica aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso driver ele não tem pronto igual eu mostrei aqui para vocês. Ele só vai ter o CI 293. Esse CIzinho aqui. Então, meu Deus, Kleber, como que eu vou ligar isso? Calma, calma. A gente vai fazer uma ligação perfeita para ele e não vai ter erro. Então, reparem aqui que ele é um CI, ou seja, é um circuito integrado, que eu tenho todos os pinos dele. Né? E aí eu vou fazer a conexão desses pinos todos com o motor e com o Arduino. Mas como que eu sei quais pinos que eu tenho que conectar e aonde que eu vou conectá-los? Eu analiso o datasheet. O datasheet é essa folha de dados aqui, que eu já deixei aberta aqui da internet para vocês. Depois eu posso deixar o link se vocês quiserem. Que é o CI da Texas Instruments. Então é o 293 Quadruple Half H Drivers. Esse aqui que é o que a gente vai utilizar e é o mesmo daquela minha plaquinha, embora o formato dele seja diferente. O que a gente viu ali era um CI que ficava em pé, né? Esse aqui a gente está vendo que ele é um CI deitado. Mas internamente ele é igual. Reparem aqui, esse aqui é o circuito que nós vamos montar, é esse aqui de baixo, do lado esquerdo, perdão. Nós vamos montar 2 drivers ligando ao motor. Reparem que esse símbolo aqui é o símbolo de diodo e eles já estão internamente montados no 293D, ok? Que é o nosso caso, o 293D já tem os diodos internos montados. Então, esse diodo aqui é um diodo de proteção do motor. Numa aula futura eu posso explicar para vocês por que nós precisamos desses diodos. O que importa então é conectar o motor, um lado do motor e o outro lado do motor no pino 6 e no pino 3 do CI. O pino 2 é a entrada do sinal, ok? O pino 7 é a entrada do outro sinal do Arduino. O pino 1 é o habilitar desses 2 amplificadores. Existe uma tabela aqui em cima que diz o funcionamento desses pinos. É essa tabela aqui, ó. Então, o pino 1, ele chama aqui, ó, EN. EN é de Enable. Enable em português significa habilitar. Então, ele está ativo quando está entrada em alto. No nosso caso, a gente não vai ficar desabilitando o motor. O que nós vamos fazer então? O pino 1 eu vou conectar diretamente nos 5 volts. O pino 2 eu ligo no Arduino e o pino 7, que é o 2A, eu ligo no Arduino também. O pino 3 eu ligo no motor, o pino 6 eu ligo no motor. O pino 4 e 5
eu ligo no terra. Eu não preciso ligar todos os pinos no terra, apenas o 4 e 5 de um lado já está bom. Então vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo agora, e aí depois de pronto eu vou deixar mostrar um tempinho para vocês, vocês podem pausar o vídeo para copiar. Bora lá. Ok, pessoal, agora falta aqui trazer a fonte de energia para o nosso motor. Eu vou usar uma bateria de 9 volts. Não é o ideal porque o motor ele é de 6 volts. Mas como esse aqui é o Tinkercad, nada vai queimar, né? Pelo menos não vai sair fumaça. Então vou usar uma bateria de 9 volts. Então, recapitulando. Ativar 1 e 2 está no 5 volts, que vem lá do Arduino. Entrada 1, eu tenho que usar o pino 11. Entrada 2, eu uso o pino 10. Esse aqui é a potência, eu liguei no 9 volts. Saída 1, liguei no motor. Solo e solo, ele é uma tradução aqui para terra, né? Então, GND para esses dois. O outro GND está indo para a bateria, conectado junto com o GND do Arduino. E saída 2 está indo para o motor também. Perfeito, pessoal? Então, agora vamos fazer o nosso código. O que eu quero fazer de código aqui? Eu quero que o motor gire para um lado, quando o meu sonar não detectar nada, e quando o nosso sonar detectar alguma coisa, ele vai girar para o lado contrário. Ele vai inverter a polaridade. Então, vamos olhar o nosso código aqui. Primeiro de tudo, nós estamos usando o pino 10 e o pino 11 para saída do motor. Então, nós vamos declarar aqui, ó, vou copiar essa linha de cima, tá? Então eu tenho que dizer aqui no meu void setup que o pino 10 é saída e o pino 11 também é saída. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer a declaração aqui, porque daí a gente vai usar isso. Motor pino A, motor pino B, um é 11, o outro é 12, 10, perdão. E aí eu uso essa variável aqui. Por que eu faço isso? Porque depois, quando eu mandar comandar o motor, fica mais fácil eu utilizar o nome da variável. Beleza, setup feito. Agora vamos no loop. Então, aqui, ó, reparem que a gente já fez a programação perfeita já. Então, eu estou fazendo a medição do sonar, né? E aí aqui eu já tenho um if prontinho para que a gente precisa fazer. O que eu preciso fazer? Aqui dentro do if, se ele checar que a distância está menor que 100, ele vai desviar do bloqueio. Se não, ela não está menor que 100, ela está maior. Ele pode continuar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui, ó, digital write. Vou copiar tudo aqui primeiro. E aí a gente copia aqui o motor. Então, quando eu quero girar para um lado, eu tenho que mandar o pino A para um dos dois, o low ou high, e mandar o pino B para um dos outros dois. Então eu mando o pino A para low e o pino B para high. Ele vai girar para um sentido. Ah, Kleber, como que eu sei se esse sentido é o correto? Não tem como saber, né? A gente precisa ligar uma vez e ver se girou para o lado certo. Se girou, beleza. Se não girou, inverte, ok? E aí o que eu faço? Eu venho aqui, dou um Ctrl V agora, e aí eu inverto. Eu coloco high e low. Ah, o que acontece se eu mandar low e low? O motor vai ficar parado, desenergizado. Ah, e o que acontece se eu mandar high high? O motor também fica parado, só que ele fica freando. Ele fica fazendo força para os dois sentidos ao mesmo tempo. E aí é um bom meio de você fazer ele frear rápido, é mandar high e high. Ok, pessoal? Ok, vamos simular então, vamos ver o que acontece. Opa, apareceu alguma coisa aqui.
E está dizendo que a voltagem no Enable 1 é 5 maior do que a voltagem em VCC 0. Deve ter alguma coisa errada aqui. Vamos olhar o datasheet. Ah, eu liguei errado, ó. O VCC aqui que eu conectei o 9 volts é o VCC 2. O VCC 1 precisa também receber os 9 volts. Então vamos conectar aqui. Vamos conectar aqui um fio no VCC 2. Vamos ver se soma esse problema. Eu acho que é isso. Olha lá, ele está girando. É melhor. Ok. Aqui está indicando que ele está com RPM e está girando no sentido, ok? Menos 244 RPM. Agora, o que acontece? Então, se eu vier aqui no sonar, ele está com menor que 100, certo? Então, vamos lá no sonar e vamos deixar maior que 100. Parou e inverteu o sentido. 244. Vocês viram o movimento dele? Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês verem. Ele está girando no sentido. Vem aqui e aproximei. Parou e começou a girar no outro sentido. Perfeito, pessoal? Bom, pessoal, e se a gente quiser alterar a velocidade do motor, como que a gente faz? Nós podemos utilizar aquele pino que nós fizemos a ligação direta no 5 volts, que é o Enable. Esse pino, nós podemos fazer com que ele receba uma tensão intermediária, uma tensão entre 0 e 5 volts. Com isso, ele vai ficar atuando e desatuando o motor e o motor vai trabalhar numa velocidade menor. Vamos ver como que isso é na prática? Então, deixa eu esconder o código aqui. Aqui é esse pino. Então, vamos alterar esse pino aqui. Ele está conectado diretamente no 5 volts, que é esse fio aqui. Como que eu faço? Eu pego a saída aqui, né, o fim do fio, e vou conectar num dos pinos que tem aquele tiozinho no Arduino, que são as saídas que eu consigo controlar a tensão, que são as saídas PWM. Então, conecto lá na saída 3, vou dar uma organizada aqui no fio, vou alterar a cor dele para azul, só para ficar identificado melhor. Então, olha lá, pino 3 com o tio conectado no pino 1 do nosso 293, ok? O hardware é bem simples. Agora vamos ver o código, como que fica o código. O código, eu preciso novamente criar um pino novo aqui, né? Então vai ser o pino 3 e eu vou chamar vel motor pino, tá bom? E aí eu crio aqui também a mesma configuração, vel motor pino. E aí, nesses comandos que eu estou fazendo para mandar o motor ir para um lado ou para o outro, eu faço também a variação de velocidade. Então, quando ele for desviar do bloqueio, por exemplo, nós podemos colocar então uma velocidade menor. Como que a gente faz essa velocidade menor? Eu faço pelo comando analog write, que é uma escrita analógica. Então, quando ele estiver indo para trás, eu vou deixar ele com menos velocidade, metade da velocidade, que e nesse valor que a gente vai escrever aqui, ele vai ser de 0 até 255. Eu tenho que escrever alguma coisa entre esses dois valores. Eu vou escrever 128, que é a metade de 255. E quando ele estiver com a velocidade normal, pode continuar, eu escrevo 255. Perfeito, pessoal? Vamos ver como que fica na simulação. 244. Vamos ver como que está o sonar aqui. Ele está com maior que 150, com 100. Se tiver menor que 100, ele inverteu e o RPM também alterou. Perfeito, pessoal? Então, gente, esse é o modo de controlar a velocidade. Eu vou controlando pelo analog write um valor de tensão intermediária entre 0 e 5, e aí o motor vai operar com um RPM diferente. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse módulo nosso de Arduino com Tinkercad. Essa foi a última aula, né? Uma aula um pouco mais, digamos assim,
unindo os conceitos que a gente viu do sonar, agora aprendemos um pouco mais de motores, e são os conceitos básicos para a gente continuar os projetos ano que vem, os projetos de robótica, os projetos que vão evoluindo no aprendizado do Arduino, beleza? Então, espero que realmente vocês tenham gostado bastante desse módulo e a gente continua ano que vem. E eu quero deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no meu canal, um canal de eletrônica, que eu ensino também, além dos módulos de eletrônica, algumas coisas de Arduino e também alguns projetos de robótica. Beleza, pessoal? O nome dele se chama Fanbots. O Rafa vai deixar aí o link para vocês. Se inscrevam lá. Um grande abraço para vocês, pessoal. Feliz Natal, um feliz Ano Novo e tudo de bom. Até mais.